Agora nós vamos estudar as meninges que revestem a medula espinal. É importante notar que existem meninges que são as mesmas, mas em uma configuração diferente, que também revestem o encéfalo, que também revestem o cérebro. Só que, o que a gente precisa se lembrar? Que a gente está aqui ainda analisando a porção da medula espinal. Depois a gente vai adentrar em cada uma das minúcias que compreendem o encéfalo. Então vamos lá. Vamos à intro. Nós temos aqui, portanto, dois diferentes esquemas. A gente vai ter aqui, primeiramente, o esquema que vai representar a medula espinal. Lembrando, nós temos aqui quem? O H medular, que é a substância cinzenta, onde a gente vai ter os corpos celulares dos neurônios. E aqui nós temos os funículos, certo? Os funículos. Aqui a gente vai ter uma porção que compreende os funículos posteriores. Aqui a gente vai ter o funículo lateral e aqui a gente vai ter o funículo anterior. Em cada um desses espaços a gente vai ter vários tratos, que são conjuntos de axônios que vão enviar informações para estruturas do cerebelo, do cérebro e do resto do sistema nervoso central, e estruturas que vão receber informações desses mesmos lugares. Como a gente se lembra, a gente vai ter aqui uma fissura, que é uma fissura mediana anterior, e aqui a gente vai ter um septo, que é o septo mediano posterior, e aqui a gente vai ter as radículas da raiz ventral e a raiz ventral, certo? Isso daqui vai tudo desembocar nos nervos. Então, os nervos eles vão sair de cada um dos segmentos medulares. Bom, como vocês podem observar, nessa dissecção, a gente vai ter algumas camadas que vão recobrir essa medula. A gente vai ter uma camada que é mais fortemente aderida diretamente à substância branca aqui, que é conhecida como pia mater. A gente vai ter aqui uma camada intermediária que é fortemente aderida também à pia mater e é onde fica represado o líquido cérebro-espinal, que é a aracnoide mater, certo? Que ela vai ter várias invaginações e várias projeções que parecem uma teia de aranha, por isso que ela se chama aracnoide mater. E a gente vai ter aqui uma membrana externa mais dura, que é chamada de dura mater. A dura mater, ela é reconhecida por ser uma membrana mais resistente, certo? E por ser uma membrana mais resistente, é ela que é responsável por fazer com que haja ali a proteção contra impactos e choques mecânicos que podem vir a acometer a membrana espinal. No cérebro isso não é diferente. No cérebro a gente vai ter uma camada mais externa, camada essa que é chamada de dura mater. Mater do latim vem de mãe. Depois disso a gente vai ter uma camada intermediária que é conhecida como aracnoide mater. E a gente vai ter aqui uma membrana aderida ao tecido cerebral chamada de pia mater. Cada uma dessas membranas vão fazer uma função distinta naquilo que é o nosso encéfalo, beleza? Nessa aula, como eu já disse no comecinho, a gente vai só falar sobre as membranas que recobrem a medula espinal. A gente não vai adentrar aqui nas particularidades das membranas que recobrem o encéfalo. Então vamos lá. Quem que reveste, então, esses caras? Já disse para vocês, as meninges. O que são as meninges? As meninges são 3 membranas de tecido conjuntivo, concêntricas, que revestem, protegem e dão suporte ao sistema nervoso central. Então, é uma membrana feita de tecido conjuntivo. E aí a gente vai ter aqui essa membrana mais externa, também conhecida como dura mater, que ela é externa, espessa e bastante fibrosa. A gente vai ter aqui uma membrana intermediária, que tem várias pequenas projeções que lembram teias de aranha, que é a aracnoide mater, que é uma membrana delicada, avascular e justaposta à dura mater, certo? Ela é justaposta porque ela está mantida pela pressão do líquido cérebro-espinal.
certo? Do líquido cefalorraquidiano. E a gente vai ter aqui essa camada mais interna, que é a membrana que recobre diretamente a porção de substância branca da medula, que é a pia mater, que é uma membrana interna, mais fina, transparente e altamente vascularizada. Quando a gente junta a aracnoide mater e a pia mater, a gente vai ter uma meninge que é chamada de meninge mole, leptomeninge. E quando a gente tem aqui a meninge dura, a gente vai ter aqui a pacmeninge, certo? Lepto e pacmeninge. As porções aqui de membrana aracnoide que vão ligar aqui a medula espinal a aderências nervosas aqui e vão fazer com que haja aqui essa ligação é chamado de ligamento denticulado, que na verdade não é da aracnoide, é um espessamento da pia mater que se fixa a dura mater e permite com que haja a estabilidade mecânica da membrana espinal. E aí a gente vai ter aqui umas porções de... A gente vai ter aqui no centro aqui da cauda equina uma porção daquela pia mater que revestia a medula, que vai descendo e vai chegar aqui até o sacro. O nome desse cara aqui é filamento terminal. Depois disso, a gente vai ter aqui um corte transversal, certo? Aqui a gente vai ter um corte transversal e nesse corte transversal o que a gente pode observar é, primeiramente, o espaço entre a vértebra e a dura mater, ele é revestido por gordura, certo? Então, ele é o espaço que está acima da dura mater. Acima significa epi. O nome desse espaço é espaço epidural. Que é o local de anestesia é o local das anestesias epidurais, certo? Peridurais e epidurais, que a gente vai ter ali que são anestesias locais, certo? Por que elas são locais? Porque elas não se dissolvem, elas não são transpostas até o líquido cérebro-espinal. Tá? Depois disso, a gente vai ter aqui o espaço subdural. O espaço subdural é o espaço que tem entre a dura e a aracnoide. Ele é um espaço virtual, certo? A dura mater é vascularizada, a aracnoide não é vascularizada. Então, se você tiver um impacto dentro desse espaço, você pode ter uma hemorragia. E esse espaço só é criado se você tiver um foco hemorrágico. Então, você só consegue ver o espaço entre a dura mater e a aracnoide se você tiver uma hemorragia. Então, não é para existir, tá? Ele só existe em casos patológicos. E a gente vai ter o espaço subaracnoide. O espaço subaracnoide é aquele que vai conter o líquido cérebro-espinal. Por quê? Porque ele é aquele que está em conexão com o resto do sistema nervoso central mais diretamente. Então, aqui é onde a gente vai fazer uma punção de líquor. É aqui que a gente coloca para fazer uma punção de líquido e uma anestesia mais geral, uma anestesia subaracnoide, certo? Embaixo do espaço aracnoide, entre a aracnoide e a pia mater. Beleza? Isso aí. Obrigado, moçada.